Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ranieri Campos, a série de estudos bíblicos Conhecendo a Deus e Sua Palavra. Nós estamos meditando no Evangelho de João, o quarto evangelho da Bíblia, ainda no capítulo 1, e essa é a parte 2. Para aqueles que desejam se aprofundar na palavra de Deus e querem ter mais intimidade com a Bíblia e seus ensinamentos, seja muito bem-vindo. Este é o lugar certo, é o lugar ideal para você. Eu quero de antemão convidá-lo para estar atento, participar. Pega a tua Bíblia, se possível um papelzinho, caneta, ou tablet, ou notebook, e vá anotando aí as observações, as dúvidas, as curiosidades e também a sua contribuição. Para aqueles que estão chegando agora, eu sou Ranieri Campos, eu sou bispo evangélico e pastor há mais de 20 anos e estou compartilhando hoje um pouco mais da palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus Cristo. Lembrando que na minha trajetória, na minha caminhada de fé, né, já se somam 32 anos. É um bom tempo, né? E cada vez mais que eu estudo a Bíblia, que eu me aprofundo nela, mais eu tenho a aprender. Mais eu sou enriquecido, mais eu me apaixono pela palavra de Deus. Então, você é meu convidado a mergulhar, a aprofundar-se nesse conhecimento transformador, edificante, libertador que é o Evangelho de Jesus. Então, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo de número 18. É essa porção que a gente vai conhecer com mais detalhes hoje. Vamos lá? Estão prontos? Então, comigo. João capítulo 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Porque nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém, amém, amém. Que palavras poderosíssimas, reveladoras. Eu quero orar com você agora e quero pedir que você, se possível, feche seus olhos e curve a sua cabeça e ore comigo. Se não, em espírito, aí interiormente, você pode falar com Deus. Querido Deus, nessa hora nós pedimos a tua ajuda, a tua iluminação, ou seja, lance luz ao nosso entendimento, amplie a capacidade de compreendermos a tua palavra, de entendermos a verdade de Deus, que é a verdade real, absoluta, libertadora, salvadora. Para que nossos preconceitos, para que nossas resistências sejam vencidas e o Espírito Santo tenha total liberdade de penetrar,
e fazer em nós a sua morada, fazer em nós as conexões do seu próprio querer, conforme lhe apraz. Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que lance luz em nossas trevas interiores, para que se alumie completamente nosso ser e haja vida. Vida em o nome de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor. Amém, amém e amém. Bem, queridos, como eu disse, essa é a parte 2 da nossa reflexão. E como tal, nós vamos nos aprofundar mais, da revelação de Deus através de Jesus Cristo, como verbo, como palavra criadora, como mais intimamente a Bíblia mostra o Filho de Deus. Nós já falamos, de acordo com o próprio Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, que o objetivo de João, o apóstolo, é apresentar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Ele é Filho de Deus, portanto, ele é Deus também, não é? Como nas palavras do credo apostólico, ele é Deus de Deus, não é? Então, nós podemos ter certeza, pelas Escrituras, pela nossa experiência de fé, que Jesus Cristo é o enviado prometido desde a antiguidade, de acordo com as palavras do Antigo Testamento. Então, olhando aqui para o versículo 10, o apóstolo João diz que aquele que é a palavra, ou o verbo, ou o logos, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Apesar de ser o Criador, apesar de ser o idealizador, o formador de todas as coisas, isso nós podemos dizer, em comunhão, não é? Em comum atividade com o Pai e o Espírito Santo. Nós vemos diversas passagens no Antigo Testamento onde percebemos o Espírito Santo como Criador, o Pai como Criador e o Filho como Criador, não é? No Novo Testamento, esta é uma das passagens onde mostra que ele fez todas as coisas, não é? Então, em teologia, nós dizemos que a economia da Trindade, né, distribui as funções, as atividades, as operações, os ministérios, né? Isso nós encontramos nas Escrituras, como por exemplo lá em Efésios capítulo 1, mostrando sobre a salvação do homem. O Pai, né, idealizando, o Pai predestinando, não é? O Filho se sacrificando, o Filho se oferecendo na cruz, e o Espírito Santo aplicando a salvação aos homens perdidos que creem e selando-os, garantindo-os como filhos de Deus para o recebimento da promessa. Então, aqui nós vemos que este verbo, esta palavra, tem o poder criador, tem o poder de criar. E o texto diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Mas apesar disso, ele não foi reconhecido como tal. Ele não foi identificado pelos homens como tal. E na verdade, olhando para os evangelhos, nós percebemos, por exemplo, que a elite religiosa dos judeus da época rejeitou a Jesus, com raríssimas exceções, né? Como Nicodemos, como José de Arimateia, né? E como diz o texto, e vários sacerdotes que abraçaram a fé. Esses são anônimos, não é? Mas em sua grande maioria, fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, zelotes, e o povo em geral rejeitou a Jesus como o Filho de Deus, como o Cristo. Embora muitos pecadores, né, muitos da classe dos publicanos, muitos estrangeiros creram em Jesus, acreditaram que nele habitava a divindade, não é? Então, esses poucos
chegaram a identificá-lo, mas, via de regra, a nação para quem ele foi enviado não foi capaz de reconhecê-lo, não foi capaz de aceitá-lo como tal, como o Cristo, como Filho de Deus. E sendo mais específico, o versículo 11 diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para a nação judaica, né? Para o povo de Israel, o povo prometido, o povo de Deus, né? Visto como nação, visto como povo-estado de Israel, que tinha as promessas, que tinha a Bíblia do Antigo Testamento, que tinha os profetas, que conhecia as profecias, né? Que acompanhou, vivenciou milagres ao longo de anos e anos, centenas e centenas de anos. Quando esse Cristo chegou, não foi reconhecido como tal. E olha que os fariseus, os escribas, conheciam muito bem a lei. Lembram que quando os sábios se aproximaram de Herodes, dizendo que o rei de Israel tinha nascido, então Herodes consultou os escribas, perguntando, né, aonde essa criança haveria de nascer, e eles disseram em Belém da Judéia, né? Eles conheciam a história, eles conheciam toda a profecia, e embora Jesus se encaixasse perfeitamente nessas profecias, eles não aceitaram, porque eles esperavam um tipo de Cristo, um tipo de Messias, como um governante político, como um militar, né, um general de guerra, alguém que os pudesse libertar do jugo de Roma, do domínio do Império Romano, e os tornar um povo independente e um povo predominante na terra. No entanto, não era este o plano de Deus, não passava por aí o propósito divino, estava muito mais ligado a uma libertação espiritual, interior, que é a mais importante. Então o texto diz que eles não o reconheceram, também não o receberam, não o acolheram em seu coração, não aceitaram a verdade de quem ele era. Porém, né, contudo, os que o receberam, aqueles que creram em seu nome, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Que coisa linda, né? Jesus é, neste evangelho, apresentado como o Filho unigênito de Deus Pai, o Filho verdadeiro, né? Por assim dizer, de acordo com o ensinamento do Novo Testamento, aqueles que creem, ou seja, os crentes, eles são filhos de Deus, mas de uma maneira diferente. Eles são filhos de Deus, adotados, né? Filhos por adoção, como diz Efésios capítulo 1. Porém, Jesus é filho da geração de Deus, ou seja, da mesma essência, da mesma natureza. E daí nós percebemos que Jesus nunca se identificou de uma maneira convencional, de uma maneira geral, comum, conosco como filho, na filiação a Deus, né? Ele, por exemplo, nunca disse Pai Nosso, né? Ele nunca generalizou a paternidade de Deus, dele, né, sobre ele como sobre nós. Mas você pode dizer assim: mas está lá na Bíblia Jesus dizendo, quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim: Pai Nosso que estás nos céus. Bem, lembrando que aí Jesus está dizendo, quando vocês forem orar, vocês vão falar assim, Pai Nosso, né? Jesus não está colocando palavras na nossa boca, mas ele não está dizendo que são deles próprios, né? Na verdade, em mais de uma ocasião, né, Jesus se refere a Deus como meu Pai e vosso Pai. Por exemplo, na ressurreição, quando Madalena se aproximou dele, Jesus diz: não me detenhas, né? Não vamos perder tempo aqui.
porque eu ainda não subi para meu Deus, o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, não é? Então, Jesus tem uma filiação única de Deus, porque ele é da mesma natureza, da mesma essência, da mesma substância. Porém, o seu sangue tem poder para nos tornar filhos de Deus, né? O que ele fez na cruz foi suficientemente poderoso para mudar a nossa essência, a nossa natureza de pecadores para santos, de inimigos para filhos, né? Essa é toda a revelação do Novo Testamento, né? Toda a maravilha do Novo Testamento. E o bom é perceber aqui o caráter da universalidade da fé, aonde se manifesta não só um aspecto restrito a Israel, né? Quando o apóstolo João diz: mas aos que o receberam, indistintamente de raça, indistintamente de onde se tenha nascido, de qual seja a descendência, creu em Jesus, recebe o poder, o direito de ser feito filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Aí pode chamar filho de Deus de uma maneira pessoal, né? Quando Jesus diz Abba, né? Quando vocês forem orar, vocês vão dizer Abba, né? Vocês vão dizer paizinho, paizinho querido, paizinho amado, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que o Senhor nos deu o Espírito Santo que clama Abba, né? Um termo aramaico muito carinhoso, muito intimista, né? Mostrando então essa nossa proximidade agora, mostrando essa nossa filiação, que fazemos parte da família de Deus quando cremos em Jesus, né? E isso é algo maravilhoso, né? E é tão impactante, é tão transformador, né? A maioria de nós, né, pensa, e já ouvi muito se dizer que mas todos são filhos de Deus, né? Todas as pessoas são filhas de Deus, mas essa não é uma verdade bíblica, não é um ensinamento que a palavra de Deus concorde em base, né? Na verdade, todos são criaturas de Deus. Tornam-se filhas, as pessoas tornam-se filhas de Deus quando elas reconhecem, assumem, aceitam, né? Interiorizam, introjetam, né, a verdadeira fé que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é o seu Salvador. Então, é isto que nos torna, então, família de Deus, né? O apóstolo Paulo em Efésios vai dizer, por exemplo, no capítulo 3, que antes nós não éramos povo, nós éramos estrangeiros, nós éramos alheios à promessa, nós vivíamos sem Deus no mundo, não é? Mas pelo advento da cruz, do sacrifício de Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados, aleluia! Fomos tornados da família de Deus e, portanto, já que somos da família, somos filhos, não somos mais servos, né? Somos os queridinhos de Deus, louvado seja o seu santo nome, né? Olhando para o versículo 13, então, está dito: estes filhos, né? Estes que recebem o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus, eles não nasceram da descendência natural, não tem necessariamente nada a ver com a linhagem genealógica, com o nascimento físico. Não é o sangue físico, biológico, que corre nas veias, que vai definir quem é ou quem não é filho de Deus. Ele diz: nem da descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem algum, mas eles nasceram de Deus. Aleluia! Esse é o nascimento
espiritual. E João vai desenvolver essa ideia com mais detalhe no capítulo 3, aonde nós vamos conhecer a revelação do novo nascimento, ou do nascimento espiritual, ou do nascimento de cima, do alto, como você queira chamar, através daquela conversa, daquela visita de Nicodemos a Jesus. Mas até aqui nós estamos vendo então que essa filiação, né, é resultado da fé, da crença que temos, que manifestamos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Né? A confiança, o reconhecimento de que Jesus é Filho de Deus nos torna filhos de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. No versículo 14, então, diz: aquele que é a palavra, ou o verbo, ele tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Os estudiosos comparam esse termo "e viveu entre nós", né, com a expressão tabernaculou entre nós. É aquela ideia do tabernáculo lá do Antigo Testamento, né? Quando Deus mandou Moisés fazer uma grande tenda, a tenda da congregação, do testemunho, ou tabernáculo, como você queira chamar. E esse tabernáculo, ele era localizado no centro do arraial, do acampamento dos israelitas, para que as tribos ficassem organizadas em torno dele. 3 tribos ficavam ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, e assim se dizia que Deus habitava no meio do seu povo. Deus morava no meio do seu povo. A ideia aqui é a mesma, é Deus morando na terra, é Deus fazendo sua casa, sua habitação entre os homens. Portanto, o endereço de Deus na terra se chama Jesus Cristo. Aleluia! Deus tem um endereço na terra, e esse endereço é nosso Senhor e Salvador Jesus. E Ele se tornou carne. Ele viveu entre nós com toda a sua complexidade, com todo o seu ser, integralmente, né? Viveu, traz o testemunho de uma habitação, de alguém que se mudou para cá. Não apenas temporariamente, né? Não é uma visita, não é? É algo permanente. E louvado seja o Senhor, porque nós vamos ver que essa permanência se estendeu até os dias de hoje e até o juízo final, na permanência, na habitação do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Então o texto continua, versículo 14, dizendo: e vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aqui a gente precisa lembrar daquela Shekinah, daquela glória densa, poderosa, visível, que habitou tanto o tabernáculo como também o templo nos dias do reinado, no dia da monarquia de Israel, né? Quando Salomão inaugurou o templo, e a Shekinah de Deus, a glória de Deus chegou ali, e era tão densa, tão forte, que nem os sacerdotes e ninguém podia entrar até que o Senhor pudesse tomar conta daquele lugar completamente. Ao passo que lá em Jeremias nós encontramos a descrição de que a glória foi abandonando o templo, saindo de Jerusalém, deixando o país de Israel, e logo imediatamente Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, falando de uma presença, de uma habitação, de uma glória de Deus que esteve lá durante todo esse tempo, mas por causa do pecado, da infidelidade da nação, essa glória foi embora. Mas agora não, agora a glória não está num lugar, mas em alguém, aleluia, um alguém que veio habitar, morar, permanecer conosco, né? Essa glória, ela vem do único Filho de
Deus, é uma glória, vamos dizer assim, embalada numa pessoa maravilhosa, extremamente digna de conter, de suportar, não é, todo esse conteúdo. E aí o apóstolo diz, cheio de graça e verdade. Olha que coisa linda. Graça e verdade são palavras muito repetidas no Novo Testamento, né? Onde traz o aspecto dessa bondade de Deus, dessa disposição positiva de Deus para conosco, né? Deus não está mais irado conosco, Deus não está mais desejoso de vingança contra nossos pecados, mas nós que cremos em Cristo agora recebemos a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, né? Agora nós temos uma verdade permanente, uma verdade absoluta. Infelizmente, nos dias de João, os filósofos gregos, todo aquele testemunho da filosofia grega trazia muito questionamento, né? Muitas explicações, muitas ideias variadas, muitos pensamentos até mesmo confrontantes ou até mesmo auto-excludentes ou invalidantes, né? Porque era uma competição, confusão de tanta ideia, de tanta teoria. E de maneira que não se tinha uma verdade, de maneira que se acreditava que a verdade é uma verdade relativa, é uma verdade particular, cada um tem a sua verdade. Porém, para a palavra de Deus, não. Para a palavra de Deus, a verdade está em Jesus Cristo. E ele vai dizer no capítulo 8, eu sou capítulo 6, perdão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vai dizer no capítulo 8, se a verdade conheçam a verdade e a verdade vos libertar, né? E ele vai explicar, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele é essa verdade absoluta, ele é essa verdade completa, essa verdade irremovível, intransferível. Ele é essa verdade que manifesta tudo que é puro, toda salvação, toda libertação do mal e do engano. Por isso, ele, como diz o apóstolo, veio cheio de graça e verdade, né? Podemos confiar que ele sim traz para o céu, para a terra, traz perdão e salvação para quem nele crê. Eu quero me deter, né, até aqui, até o versículo 14, e próxima semana a gente vai do versículo 15 em diante, até e passo a passo conhecendo mais esse evangelho. Mas eu quero fazer uma aplicação dessas verdades lidas até aqui. Você pode tornar-se filho de Deus se ainda você não tem a certeza. Se ainda não há uma convicção em seu coração, uma segurança de que você é de Deus, de que você está salvo. Você pode receber essa segurança pela fé. Se você entregar-se a Jesus. Se você fizer uma oração sincera de confissão, de arrependimento, de contrição, de entrega. Se você declarar com sua boca, confessando firmemente que você crê que ele é o Filho de Deus, que você crê que o que ele fez na cruz é suficiente para salvá-lo, ele vai ouvir você, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai salvar você de toda condenação e vai garantir a vida eterna a você. Bem, eu quero que você então fique com essa palavra e Deus te abençoe. Se ela foi relevante, importante para você, compartilha, envia para os seus amigos. Dá um ok aí, dá um legal, um gostei, né? Faz os comentários, coloca as tuas dúvidas, tua contribuição e vamos adiante, fazer esse canal crescer, esses estudos alcançarem proporções muito maiores e muito mais relevantes. Eu conto com você.